Olá, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos trabalhar agora tipos textuais e gêneros textuais. E vamos dar prioridade a um texto. Já que não dá para trabalharmos todos ao mesmo tempo, vamos trabalhar hoje o texto dissertativo argumentativo. Esse material está aí na apostila de vocês, a partir da página 42, para 42 a 44. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura básica, não é? É um tema, temos um tema, uma tese. Essa tese, ela é provada através de argumentos. Quanto melhor a argumentação, melhor também a tese. O texto dissertativo argumentativo, ele não nasce do nada. É preciso que antes que se vai escrever um texto dissertativo argumentativo, é preciso ter uma fundamentação. Pode ser pesquisas, pode ser estudos científicos. Então, nós vamos observar que para o texto dissertativo argumentativo ter uma boa qualidade, é preciso que ele tenha também, que ele tenha uma boa fundamentação. Porque quando alguém escreve um texto dissertativo argumentativo, no caso específico, artigo de opinião, que é o que nós vamos trabalhar aqui, podemos observar que a pessoa que tem que mostrar um repertório cultural, para que a pessoa que lê o seu texto acredite e veja a sua credibilidade. É preciso que o texto tenha credibilidade. Então, nós vamos começar aqui com o tema do texto aqui. Nós temos primeiro o tema, aqui no amarelo, esse título aqui, a importância do voto consciente para a sociedade brasileira. Esse aqui é o tema que vai ser discutido nesse texto. Tá? Então, nós vamos ver que vamos começar pela introdução. Vamos observar que aqui na introdução, a pessoa vai começar o texto já com um repertório cultural. Não vai começar o texto do nada, não é? Então, em 1932, foi aprovado o primeiro Código Eleitoral brasileiro no governo do então presidente Getúlio Vargas, possibilitando, inclusive, o voto feminino, que ainda era proibido. Desde esse período, o voto tornou-se secreto e passou a representar a única arma de cidadania capaz de mudar a realidade do país e de sua população. Então, nesse primeiro momento aqui, nós vimos que ele trouxe o tema, não é? E agora observe, depois do elemento de coesão, entretanto, nós vamos ter a tese. A autora desse texto vai se posicionar diante do tema. Então, aqui é uma dica interessante. Geralmente, depois do conectivo, depois do elemento de coesão, aqui ela vai se posicionar. Então, para isso se concretizar, é necessário que os cidadãos brasileiros compreendam o poder do sufrágio e a importância de votar consciente em candidatos que defendam a democracia e lutem por melhores condições de vida para todos. Então, aqui no final desse primeiro parágrafo, vocês observaram que a autora trouxe a sua tese. No parágrafo seguinte, ela vai começar a argumentação. Então, para começar a argumentação, ela trouxe também um elemento de coesão. Esse elemento de coesão é o que vai dar coerência ao texto, que vai fazer com que o texto fique coerente e coeso. É o que vai amarrar as ideias do texto. Então, no contexto sociopolítico odierno, percebe-se que uma grande parte das pessoas, por falta de educação política, desconhece os seus direitos, ignora a dimensão coletiva do seu voto, tem na construção de uma sociedade mais igualitária e justa para todos os membros que compõem o corpo social. Esse desconhecimento, unido à condição da miséria do povo, constrói um cenário perfeito para candidatos que visam somente o enriquecimento pessoal, às custas do dinheiro público ou a defesa dos interesses de grandes grupos econômicos, menosprezando qualquer luta popular. Então, o que foi que nós observamos aqui nesse parágrafo? Ela vai argumentar sobre o que ela disse lá no início do texto.
Então, aqui ela está mantendo a sua coerência, ou seja, essa primeira argumentação, ela vai explicar, ela pegou, lá no primeiro parágrafo, ela fez um resgate histórico, e agora ela pegou o momento, trouxe para a atualidade o que ela se referiu lá no primeiro parágrafo. E observe aqui nessa cor assim, cinza, que ela utilizou elementos de coesão interparágrafo e intraparágrafo. Para quê? Para amarrar as ideias. Sob essa perspectiva, defende-se que o cidadão precisa tomar ciência da importância da coletividade para que assim ele possa eleger candidatos. Oh, meu Deus, ela conserva, né? Pode continuar. Sob essa perspectiva, defende-se que o cidadão precisa tomar ciência da importância da coletividade para que assim ele possa eleger candidatos que realmente trabalharão por benfeitorias, por benfeitorias sociais e não por vantagens pessoais. Segundo o educador Paulo Freire, o homem que compreende sua realidade pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções para transformá-las. Isto é, para uma pessoa mudar o contexto em que vive, necessita primeiro de compreendê-lo, questioná-lo, se quiser transformá-lo com ações e atitudes inteligentes, como através do sufrágio consciente. Então, aqui nós observamos que, além dela trazer o repertório cultural lá do início, ela reforçou a sua argumentação com ideias de outros pensadores. Então, face ao planteado cenário eleitoral do Brasil, destaca-se que agora, mais do que nunca, cada eleitor deve refletir sobre o pensamento de Paulo Freire e rever o seu papel de cidadão atuante na sociedade. Para isso, é dever do Ministério da Educação implantar em todas as escolas a disciplina de formação cidadã, por meio de alteração da grade curricular, que visa a discussão de temas sociais e comportamentos políticos desde o ensino fundamental 1, a fim de que os alunos desenvolvam o senso crítico e a consciência dos seus direitos e deveres, enquanto cidadãos proativos, principalmente em relação ao voto. Então, nós observamos aqui que a lei, nesse último parágrafo, ela retomou a ideia que ela teve lá no início, ela manteve a sua linha de raciocínio, ilustrou a sua fala, as suas ideias com ideias de outras pessoas, de outros pensadores. No caso aqui, ela citou Paulo Freire, ela podia ter citado qualquer outro para reforçar a sua ideia. Mas como ela está falando de consciência crítica, ela trouxe o pensamento de Paulo Freire. Aí, no finalzinho aqui, vocês vão observar. Por fim, cada cidadão deve acompanhar, através dos meios de comunicação, a atuação de seus candidatos antes e depois das eleições, para avaliar se eles estão fazendo jus à confiança que lhe foi atribuída. Então, aqui ela faz o fechamento do texto, retoma a tese, depois faz a conclusão do texto com uma proposta de intervenção. Ou seja, o texto dissertativo e argumentativo ele pode ser concluído somente com a síntese do que foi discutido e pode ser também concluído com uma proposta. Qual foi a proposta de intervenção aqui? A proposta é que, desde bem cedo, as pessoas tenham consciência crítica para que para que possam escolher bem os seus candidatos. E esse texto veio a calhar com a época que nós estamos, né? Que as pessoas estão aí sem procurar entender o processo eleitoral e quem
e estamos assistindo coisas terríveis por conta disso. Então, né, a autora se sentiu incomodada com esse tema, então ela buscou o conhecimento, trouxe o repertório cultural, trouxe uma argumentação e também trouxe ideias de outros pensadores para concluir, para argumentar sobre o seu texto. E no finalzinho aqui, ela tem, esse texto aqui tem duas propostas de intervenção. A primeira é mostrando quem é que para a proposta de intervenção ser bem plausível, é preciso saber de quem vai fazer o quê, não é? Então, quem vai fazer o quê? O Ministério da Educação, através de outras de ações. Aí aqui no finalzinho aqui do texto, diz, por fim, cada indivíduo deve acompanhar, através dos meios de comunicação, a atuação dos seus candidatos antes e depois das eleições, para avaliar se eles estão fazendo jus à confiança que lhe foi atribuída. Então, aqui ela coloca o eleitor como sujeito das suas ações, né? Por isso que ela citou aí Paulo Freire. Aí nós vamos observar o que aqui? A autora desse texto é Suzano Brasil Coelho, né? O texto não é meu, é dessa autora aqui. Aí, vamos agora entender o esquema que ela utilizou nessa redação. Nós vamos observar que ela utilizou aqui, ela utilizou o esquema do texto dissertativo argumentativo. Primeiro, a introdução. Na introdução, vocês viram lá de azul, né? Ela fez a apresentação do tema por meio do repertório histórico sobre o voto no Brasil. Para fazer isso, com certeza, ela pesquisou bastante para trazer esse conhecimento. Depois, começando aí nessa parte amarela, a argumentação. A opinião sobre a questão do voto consciente, como é pedido no tema, configurando-se a tese. Então, vocês vão observar. O que é a tese? A tese é a ideia que se quer defender no texto dissertativo argumentativo. Certo? Então, ela trouxe o tema, reforçou o tema e ela elaborou uma tese. Tudo isso aqui está na introdução do texto. Né? Agora, vamos para o desenvolvimento. Do desenvolvimento, a partir do segundo parágrafo, a autora vai explicitar a sua tese. Ou seja, ela vai mostrar, através da sua argumentação, o que ela pensa sobre o texto. Eu posso concordar ou não, mas aqui é a opinião dela, é o que ela viu, o que ela observou e o que ela expressou. Então, no segundo parágrafo, ela faz a análise da situação atual sobre a questão do voto, a partir da observação e constatação que podem ser percebidos na sociedade. Quer dizer, para escrever um texto dissertativo argumentativo, como eu falei, nós não vamos escrever do nada. Nós vamos ter a nossa percepção, a nossa compreensão, mas nós vamos também buscar o repertório cultural. Quem foi que disse, quem foi que estudou sobre isso, o que está sendo dito por especialistas sobre isso. Então, por isso. No terceiro parágrafo, ela faz uma retomada da tese, ou seja, é uma das características se o texto está coerente ou coeso. Quer dizer, ela mantém a linha de raciocínio de lá do início até o final do texto. Então, aqui ela faz uma retomada da tese, reforçando a opinião defendida sobre o tema, né? Usa um repertório filosófico educacional, quando ela cita Paulo Freire, né? Sobre a importância de se perceber a realidade para transformá-la. E depois ela ainda explica a frase de Paulo Freire e a sua relação com o tema da redação. Quer dizer, além de trazer um repertório cultural, ela trouxe um autor que pensa como ela, né? que pensa como ela. Para quê? Para dar coerência ao texto. E, na conclusão, ela faz uma retomada da tese, reafirmando
seu posicionamento ao longo do texto, né? Reafirmando. Então, isso aqui é o que garante a coerência do texto. Ela volta, retoma lá a tese, depois reafirma seu posicionamento e termina com uma solução. Né? Ela podia ter terminado esse texto dissertativo argumentativo somente com a síntese. Podia, mas ela termina, e pode também terminar com uma proposta de intervenção. Qual foi a primeira? Colocou aqui duas soluções. Na primeira solução, ela colocou 5 elementos, né? O agente, que é o Ministério da Educação, né? A ação, o modo, o detalhamento da ação e a finalidade. Então, para a conclusão do texto estar completa, é preciso que se coloque esses 5 elementos, porque senão o seu texto seja vago, fica vago. Se você vai fazer um texto dissertativo argumentativo e você não diz o agente, esses 5 elementos que são o agente, a ação, o modo, o detalhamento da ação e a finalidade, a conclusão do seu texto está vaga, está incompleta. E ela ainda fez mais, ainda deu uma segunda solução, com mais 4 elementos. O agente, a ação, o modo e a finalidade. Nesse caso aqui, vocês puderam observar que ela envolve bastante os sujeitos na participação do processo eleitoral. Talvez muita gente pensasse assim, diminuiria aí bastante a compra de voto, né? Que as pessoas iam votar pela sua consciência, pela sua vontade, e não, né, pelo interesse dos nossos protagonistas candidatos. Né? Então, o texto dissertativo argumentativo, primeiro, ele tem que ter um tema, ele tem que ter uma tese, uma argumentação plausível, coerente, coesa. Então, esse texto, ele tem a qualidade de um bom texto argumentativo, dissertativo. Por quê? Ele apresenta repertório cultural, ele apresenta o tema, porque para um texto dissertativo argumentativo, você não vai pegar um tema que não chame a atenção. É um tema bastante interessante, né? É um tema abrangente, que envolve um grande número de pessoas que irão se interessar. E o texto, a qualidade do texto argumentativo é você ler o texto e você achar o que dizer. Se você terminar de ler um texto argumentativo e você não tiver nenhuma ideia contra nem a favor, então aquele texto ali também não tem qualidade. Então, quais são as qualidades do texto dissertativo argumentativo? Coerência, coesão, clareza, objetividade, correção e aceitabilidade. Ou seja, se o texto não tiver essas qualidades, ele não é considerado como um bom texto. Então, vamos observar. Ela apresentou bem uma tese, primeiro apresentou o tema, que é um tema bastante interessante e bastante abrangente. Depois ela apresentou uma tese, quer dizer, é o que ela defende a partir desse tema. Depois apresentou uma argumentação plausível. Ela apresentou uma argumentação fundamentada na sua concepção e outras concepções. Depois, ela retoma a sua tese e faz a conclusão do seu texto, trazendo uma proposta de intervenção. Então, está aí a qualidade do texto dissertativo argumentativo. Então, qualquer leitor que for ler esse texto, ele vai dialogar com a professora Suzane. Ele pode concordar ou não concordar. Então, se eu concordo, eu posso explicar tudo bem, desse jeito aqui. Se não, mas eu não concordo, por isso e isso. Então, o texto dissertativo argumentativo é justamente para isso. É para desenvolver na gente, no leitor, o seu espírito crítico. Então, essa
esse conteúdo está aí na página 42, vocês vão observar, e tem também um texto argumentativo, só que é uma crônica argumentativa. Eu fiz questão de trazer que esse aqui é o modelo mais padrão do texto dissertativo argumentativo. Inclusive, isso aqui é o modelo Enem, né? Que é o modelo que o Enem adota. Então, um bom trabalho para vocês, que Deus nos abençoe. Eita. Pronto, né? Vai lá.